E a primeira questão que eu quero trazer para vocês é que a imunidade é um sistema de defesa do nosso corpo. Então, se nós estamos aqui, estamos bem, é porque existem mecanismos que nos protegem de invasores, como por exemplo vírus, bactérias, entre outros. E o primeiro mecanismo de defesa que muitas pessoas esquecem são as barreiras. Normalmente quando a gente fala em sistema imune, em defesa, logo já vem à mente aí a questão aí das imunoglobulinas, que são os anticorpos, a questão das células de defesa, mas a gente esquece das barreiras. E o que são as barreiras? A pele, por exemplo, é uma barreira. Se a pele for ferida, acontecer algum machucado, uma bactéria ou um patógeno pode entrar e acabar causando algum prejuízo para o nosso corpo. E nós temos outras barreiras. No estômago, por exemplo, a acidez estomacal é uma barreira de defesa que nós temos no nosso corpo. E aqui eu já quero passar o primeiro cuidado que nós farmacêuticos precisamos ter. Que hoje em dia, muitos pacientes, mesmo sem prescrição médica, eles fazem uso de omeprazol. Então, está com um desconforto no estômago, está com algum enjoo, algum mal-estar, então eles se automedicam então omeprazol. Ou também então omeprazol de uso contínuo, às vezes até por indicação médica. Mas o alerta que a gente tem que ter, já pensando aqui na fisiologia, na bioquímica, é que é uma barreira essa acidez estomacal. Se o paciente está usando um medicamento que aumenta o pH, a gente está atrapalhando uma barreira importante do nosso corpo. E toda vez que a gente faz alguma alteração, seja com as barreiras ou com a parte da imunidade, nós vamos acabar pagando preço em algum momento. Então, aquele seu paciente que fala às vezes, minha imunidade está baixa, eu não estou bem, mas ele está fazendo automedicação de omeprazol. Eu acredito que vocês já tenham visto, mas alguns estudos, por exemplo, correlacionam o Alzheimer, alguns problemas de saúde mental, com o uso de omeprazol. Você fala, Rodrigo, mas o que tem a ver? Omeprazol com problema de saúde mental são coisas diferentes. Mas se a gente parar para pensar, os alimentos que a gente ingere, inicialmente eles passam pelo estômago. Depois vão para o intestino e eles são absorvidos. E existe um motivo do estômago ser ácido, que é ser uma barreira, mas também ajudar ali na dissolução, ajudar ali para que as substâncias elas possam ser quebradas, e não só quebradas. No caso da vitamina B12, para ela ser ativada, ela necessita do fator intrínseco, que fica ali no estômago, e essa associação de vitamina B12 e fator intrínseco acontece no meio ácido do estômago. E daí a pessoa ingere a vitamina B12, ela se associa com o fator intrínseco no meio ácido do estômago e aí tem absorção. Se a pessoa está usando omeprazol, você já aí diminuiu a absorção de vitamina. Então olha só o perigo para essa pessoa. E a vitamina B12 ela vai ajudar num monte de coisa. Ela vai ajudar na transmissão de mensagem entre as células, vai ajudar na formação das células dos glóbulos vermelhos, vai ajudar na neurotransmissão. É uma vitamina extremamente importante, que a gente está citando apenas uma. Mas o quanto que isso não acontece no nosso dia a dia, e a gente tem que ter essa atenção. E o paciente que faz o uso de omeprazol, muitas vezes, ele não está tomando os devidos cuidados para cuidar desses desconfortos gástricos. Uma coisa que eu reforço com todo paciente que eu atendo é o seguinte: você vai fazer uma alimentação, um almoço, você vai jantar, você não pode associar comida com líquido. A gente tem essa mania, a gente está comendo e bebendo. Só que o fato de nós comermos significa que está chegando comida no estômago, essa comida precisa passar pela acidez do nosso estômago para depois ela chegar no intestino. Existe um processo natural do nosso corpo. Se nós estamos nos alimentando, e é um alerta para os nossos pacientes, e eles estão ingerindo líquido, a própria digestão já é prejudicada nesse momento, porque o paciente ingere alimento e ingere líquido. E até é engraçado, normalmente quando eu vou num restaurante ou vou em algum local, eu peço a minha comida,
E daí a primeira coisa que o garçom fala, né? Você vai comer com o quê? Você vai beber o quê? Eu falo nada. E as pessoas olham e pensam, cara, nossa, vai comer comida seca? Que cara estranho. Mas é o certo, é um hábito errado que nós temos. E no longo prazo, isso vai gerar problemas para a pessoa. Não vai, e esse é o cuidado que tem que ter. Porque o paciente, ele só olha aquilo que é hoje, aquilo que vai prejudicar ele hoje. Aquilo que vai prejudicar ele daqui a 1, 2 anos, ele não se preocupa, ele não acha que é importante, porque ele não está vendo. Só que no longo prazo, isso tem um impacto muito grande. E um outro detalhe também que os pacientes deixam passar assim desapercebido é ingerir alimentos muito rápido. Então o paciente vai, pega aquele pratão de comida, às vezes no horário do almoço, come e vai fazer as coisas. A gente precisa comer devagar, precisa mastigar o alimento. Quando a gente mastiga, já começa o processo digestório, já são liberadas as substâncias que vão ajudar na digestão. Então, se a pessoa não mastiga o alimento corretamente, que é mastigar devagar, comer sentindo o prazer do alimento, a digestão dela vai estar prejudicada. E futuramente ela vai ter problemas gástricos. Não vai ter hoje, mas vai ter aqui no futuro. Daí vai ter que entrar com o uso de omeprazol, entre outras coisas, e vai atrapalhar uma das nossas barreiras mais importantes que a gente tem no nosso corpo, que é a acidez estomacal. E é um detalhe que passa totalmente desapercebido por os nossos pacientes. E agora que eu falei dessa questão das barreiras, existem outras barreiras. Aqui eu citei uma que eu acho bem crítica para o dia a dia do farmacêutico, sobretudo pelo uso abusivo do omeprazol. Então a gente tem que ter esse cuidado e sempre estar orientando o paciente em relação à alimentação, em relação aos hábitos de vida saudáveis, sempre estimulá-los. Mas pode acontecer das nossas barreiras elas serem destruídas. Elas serem, não destruídas necessariamente, mas elas serem passadas pelos patógenos. Então, que é no momento que a gente pode adoecer ou essa bactéria, esse vírus, ele entrar no nosso corpo. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem legal. Então, agora já vai começar as perguntas para vocês. Deixa eu ver se deixar aqui legal para vocês. Deixa eu só acertar aqui a câmera para vocês verem. Fiz um desenho bem bacana aqui para vocês. Todo mundo vai aprender, todo mundo vai ver de uma forma bem simples. Então fiquem todos prestando bastante atenção. Aqui só para mostrar para vocês, aqui seria a imagem aqui da pele, né? Então aqui seria a epiderme, aqui seria o tecido conjuntivo e aqui seria um capilar. Então aqui, no estado íntegro da nossa célula. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa ter uma lesão. Então ela foi lá com a faca, ou aconteceu alguma coisa e ela se machucou. Pá! Quando ela se machuca, a nossa pele vai ser lesada. Então aqui, ó, vou fazer aqui um exemplo. Ó. A gente lesou o tecido. Então, o tecido está lesado. E aqui, pedaços da membrana vão cair aqui também, do tecido conjuntivo. Aqui no tecido conjuntivo, nós já temos algumas células que fazem parte da nossa defesa, da imunidade inata. E o que eu quero falar para vocês? Em relação à imunidade inata, é uma imunidade que, vamos dizer assim, ela já está pronta. Essa imunidade ela vai agir contra qualquer agressor. Um vírus, uma bactéria, ela já tem uma resposta pronta, não é uma resposta elaborada. Ela já tem essa resposta e sempre que entra algum patógeno, ela vai tentar resolver aquela situação, ela vai resolver aquele problema. Aqui nós temos a célula dendrítica. Depois eu vou estar explicando um pouquinho melhor o que ela faz para vocês. Aqui nós temos uma célula que eu vou perguntar para vocês para ver se vocês sabem o nome dessa célula. Eu vou dar algumas dicas em relação a ela, mas essa célula é uma das que mais produzem histamina. Então,
considerem essa questão. É uma célula que produz histamina, pode produzir heparina também. Ela é uma célula que está bastante associada aos processos alérgicos. Que célula é essa? Talvez o desenho não esteja 100%, tá? Então considere essa informação importante da histamina. Enquanto isso, eu vou olhar aqui o que vocês estão falando aqui nos comentários. Fiquem à vontade para responder, não tem problema se errar, nós vamos aprender todos juntos. A Francineide entrou, uma ótima noite, Francineide. O Renato, a Marisete, a Madalena, que legal. Minha tia tá aí, tia Maria, tia Paixão, que legal, que bom te ver, tia. A Marijane também entrou, uma amigona. A Nalva, sempre presente nas lives. Minha mãe, oi mãe. A minha tia falou, eu tomo omeprazol. Toma esse cuidado, tá, tia? Omeprazol, só o essencial, com recomendação médica. Evita tomar ele de uso contínuo. Bastante gente usa omeprazol. Então, é sempre legal tentar diminuir. Então, vai conversando com o médico, se for prescrição do médico, para tentar reduzir o omeprazol. Vai melhorando outras questões relacionadas à alimentação. E, se possível, diminua, que vai fazer muito bem para a saúde de vocês. Mas sempre, se for prescrição médica, converse com o médico de vocês primeiro, tá? O Renato falou, é importante salientar que o omeprazol é apenas um exemplo. É isso mesmo. A Gisele também tá aí. Aqui, vamos ver as respostas. A Débora falou macrófagos. A Renata falou, existe um material para podermos acessar depois? Você tem para nos fornecer? Eu vou deixar a live salva aqui no Facebook e vou colocar no YouTube também, mas material da aula não tem material, um PDF, alguma coisa ainda. Mas gostei da dica. A Rosenilda disse, eu tinha esse hábito de comer sempre acompanhado com líquidos. De uns tempos para cá estou corrigindo, muito bom. A Marcele falou que são os neutrófilos, esse desenho está ótimo. Então vamos lá. Esse daqui, pessoal, quando a gente fala de histamina, o principal que fica já nos tecidos é o mastócito. O mastócito, ele vai liberar histamina. E a histamina, o que ela faz? Então aqui a gente falou que teve uma lesão. O mastócito, ele libera histamina. A histamina, ela é vasodilatadora. O que é uma substância vasodilatadora? Que ela vai pegar aqui o nosso capilar e vai aumentar ele vai vasodilatar, ele aumenta de tamanho. E por que isso é tão importante? Porque aqui está contínuo, mas na verdade as células elas não são assim contínuas, existe um espaço entre elas, que é por onde passam as substâncias. E quando existe a liberação de histamina, a abertura, o espaço entre essas células se torna ainda maior. E isso vai ajudar para que chegue mais nutrientes e outras células de defesa que vão ajudar aqui no processo inflamatório, na resposta imune. Então, é importante vocês saberem que o mastócito libera histamina, até porque quando a gente for falar de processo alérgico e outras situações, é sempre esse bichinho aqui que a gente vai ter que ter uma atenção especial. E eu queria ver com vocês quais são... Existem 5 sinais da inflamação, que são chamados sinais cardinais da inflamação. Quando um local inflama, qual a característica desse local? Como é que ele fica? Quando a pessoa está com machucado, ela bateu, ela cortou. Como é que fica o local? Existem 5 características. Coloca a que vocês souberem. Vamos ver se vocês sabem quais são as características, os sinais cardinais da inflamação. Importantíssimo vocês saberem isso. Os sinais da inflamação. Quais são os sinais cardinais da inflamação? A Débora já falou rubor, dor e calor. Ótimo! Enquanto isso eu vou colocando uma aguinha para mim. Vou dar uma olhada aqui no meu resuminho enquanto vocês vão falando.
Mais alguém? Como é que fica o local inflamado? São os sinais cardinais da dor, importantíssimo a gente saber. Então fiquem à vontade para colocar, respondam, que quanto mais vocês colocarem, mais vocês vão aprender também. E a gente vai falando junto. Olha, a Luciana falou edema, bacana também. O Matheus falou perda de função, bacana, show de bola. A minha tia falou fica roxa, hematoma. Isso, que é o mesmo que vermelhidão. Ótimo. E por que acontece a vermelhidão, por exemplo? Porque está vindo mais sangue para cá. Então, quando existe a liberação de histamina, ela vai propiciar que consiga-se ter essa passagem maior de sangue aqui no local. E nesse local, ele vai ficar vermelho, porque o sangue é vermelho. E o edema é a mesma questão. Tá chegando mais células ali, tá chegando mais sangue, então o local tende a aumentar de tamanho, a ter edema. Existe a questão da dor, a gente vai estar explicando um pouquinho melhor por que ela acontece. Existem alguns mediadores que vão amplificar essa resposta da dor. Existe a questão também que foi muito bem mencionada da perda de função, porque o local que está lesionado, ele tende a ser reparado primeiro. Então, no primeiro momento, a gente não vai tentar mexer com aquele local. Então, nesse momento, o que acontece? Pode existir a perda da função. Então, existe também essa característica. Então, muito bem. A Deise colocou aqui também, ó, dor, rubor, calor, tumor e edema. Perfeito. E normalmente tumor e edema, eles podem entrar como sinônimos, né? Muitas vezes eles entram como sinônimos. Daí aqui no da Deise, faltou só perda de função. Mas tá perfeito. Nossa, gostando de ver, muito bom. Edema em função de infiltração leucocitária, muito legal, o Matheus falou aqui, perfeito, aí ótimas as observações de vocês, bacana pessoal, então continue prestando bastante atenção porque as próximas perguntas também não serão tão fáceis, mas gostei de ver, vocês foram muito bem. Então a gente tem essa questão da liberação da histamina, liberamos a histamina, vai ter a vasodilatação. Com a vasodilatação vão chegar mais células aqui no local e tudo isso vai contribuir para esses sinais característicos. Só que acontece uma coisa. Agora vamos ver se vocês sabem. Falaram isso na resposta anterior, mas não foi a resposta certa. Olha, tem essa célula aqui. Essa célula de defesa, ela está andando aqui pelo capilar. Aqui no capilar, pessoal, tem várias coisas andando. Tem hemácias, tem nutrientes, mas também tem as células de defesa. Essa célula aqui de defesa é a mais abundante e é a primeira que chega no local da inflamação. Qual é o nome dessa célula? É a primeira que chega no local. Então é a que é mais produzida, é uma célula que é muito importante, é um fagocitário, ou seja, ele faz a fagocitose. Vamos ver se vocês sabem que célula que é essa. O Miqueias falou macrófago, vamos ver, será que é o macrófago, será que não? É a primeira que chega, tem que levar em consideração essa questão. A Débora falou neutrófilo, o Sandro falou macrófago. Uma coisa vocês estão certos. Ambos, tanto neutrófilo como macrófago, são células fagocitárias. Nisso vocês estão totalmente certos. Mas agora eu estou falando da primeira que chega. É a primeira de todas. Será que é o neutrófilo ou será que é o macrófago? Isso daqui é inclusive importante para a gente saber interpretar alguns exames. Então, às vezes, quando o paciente chega lá no balcão da farmácia e fala assim, olha, interpreta esse exame aqui para mim, porque quando o paciente faz o exame de sangue, existe a série vermelha,
que vai ser o hemograma, que a gente vai ver como é que está o volume, como é que está a coloração, que também é extremamente importante. E tem a série branca, que são os leucócitos, são as células de defesa. Essa célula de defesa aqui, quando é uma infecção aguda e ela é liberada assim, formas prematuras dela, vai liberar outras células, como os bastonetes, e a gente fala que isso é um desvio à esquerda, que é uma liberação de células imaturas, porque o corpo está tentando liberar tanta célula de defesa e de uma maneira tão rápida que ele acaba liberando células imaturas. Então, no exame, a gente interpreta isso como um desvio à esquerda, que deve ser bastonetes, entre outras células imaturas que acabam aumentando. Então, muita gente falou macrófago, falaram monócito, e agora eu vou dar a resposta para vocês. E essa célula aqui é o neutrófilo. O neutrófilo é a primeira célula de defesa que chega. Da imunidade inata, é o primeiro que chega e é o que tem maior quantidade. Então depois, se vocês tiverem a oportunidade, vocês podem dar uma olhadinha em exames. Então, normalmente tem que ter muito mais neutrófilo do que as outras células, porque ele é o mais abundante mesmo. É a primeira célula de defesa que chega. Só que esse neutrófilo, ele é circulante. Ele está passando aqui. Ele não sabe que ele tem que sair daqui do capilar e ir até o local da lesão. Como é que ele faz para saber que precisa sair daqui do vaso, daqui do capilar, e ir até o local lesionado? Esse local aqui não está acontecendo um processo inflamatório, não tem liberação de histamina, aqui não está vasodilatado, não estão ocorrendo mudanças fisiológicas, que nem a gente comentou, estão acontecendo. E isso faz com que, vocês vão lembrar da época da faculdade, esse neutrófilo, ele vai ter aqui proteínas de adesão, ele se gruda aqui na parede do capilar. E o capilar também vai liberar algumas proteínas e ele gruda. Olha que bacana. Ele está vindo, daí tem a proteína naquele local da inflamação, ele gruda. Quando ele gruda, ele começa a girar. Ele vai girando assim. Oh, gira, 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 gira. Girou. É roda, não? Roda, roda, roda. Rodou. Ele vai rodando, 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 rodando. E se grudando de maneira forte e firme aqui, através dessas proteínas, até que chega um momento que ele vai diminuindo assim, vai se esforçando, existem forças e ele chega aqui. É assim que acontece esse processo, e especificamente falando, isso chama de apedese. Então, é um processo onde vai ter essa marginação. O neutrófilo ou a outra substância, ela vai sair daqui, da região dos vasos, da região do capilar, e ela vai em direção ao local que está inflamado. E aqui no local inflamado, no caso do neutrófilo, ele é um fagócito. O que é um fagócito? Fagócito são substâncias, são células, na verdade, que elas fazem o quê? Aqui eu não tenho a bactéria, eu não tenho a célula ou invasor que está causando algum mal para o nosso corpo. O que ela vai fazer? Ela vai emitir algumas pseudopodas, vamos dizer assim que chama, né? E vai grudar nesse patógeno, e vai trazer ele para dentro da célula. Então é como se ela comesse mesmo. Ela vem assim, emite prolongamentos, pega ele, bota para dentro. E aqui dentro, é claro que não fica aqui misturado, existem regiões específicas, eles ficam arrumadinhos, bonitinhos, mas essa bactéria vai entrar em contato com o lisossoma, que são enzimas digestivas, que vão destruir essa bactéria. Dessa bactéria, corta, e ela morre. Então, esse é o processo de fagocitose. Então, o neutrófilo é a primeira célula que chega, a mais abundante. Então, é importante vocês gravarem isso e ficarem atentos, sempre que tiver a oportunidade, de olhar um exame de sangue. Dá lá uma olhada no exame, vocês vão ver a quantidade que tem que ter, as porcentagens de neutrófilo em relação às outras células. Daí muitas pessoas falaram macrófago. Rodrigo, e o macrófago? Eu ouço tanto falar do macrófago, o macrófago é tão importante. E, claro, o macrófago é uma das células de defesa mais importantes que a gente tem. O macrófago é esse daqui, ó.
Só que quando ele... Isso aqui é importante também vocês saberem. Quando ele não chama macrófago. Quando está aqui na corrente sanguínea, ele chama monócito. Então aqui é o monócito. E ele vai chegar normalmente 24 horas depois que começou o processo inflamatório. Então primeiro a gente vai ter a ação dos neutrófilos e 24 horas depois, mais ou menos, vai chegar também os... Ele chama macrófago quando ele passa. Mas quando ele está aqui no capilar, quando ele está aqui na corrente sanguínea, ele é chamado monócito. Então o monócito está aqui. Vai acontecer a mesma coisa, ele vai se aderir, vai girar, 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 vai chegar no local da inflamação e vai passar. Quando ele chega aqui, ele é ativado e é chamado macrófago. Então essa é a diferença. Daí vocês vão falar assim, Rodrigo, se ele chega depois, por que já tinha o desenho dele aqui? Por que você não colocou depois? É que assim, os macrófagos, eles podem estar na forma de monócito na corrente sanguínea, ou eles podem ser residentes. Existem também macrófagos que ficam em regiões específicas do corpo. No tecido conjuntivo a gente tem macrófago, a gente tem macrófagos no cérebro, macrófago no pulmão, tem em todos os locais. E a depender do local que ele estiver, ele vai ter um nome diferente. Então, quando é aqui no tecido conjuntivo, ele chama histiócito. Quando é no cérebro, é microgliócito. E por aí vai. A depender do tecido que ele tiver, ele pode ter uma nomenclatura diferente. No tecido ósseo, ele chama osteoclasto. E por aí vai. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Vão colocando aqui, pessoal, as dúvidas de vocês, o que vocês estão achando da live. Fique à vontade para fazer perguntas também. O Matheus falou, a vasodilatação na região contribui para a diapedese. Perfeito, Matheus. Gostando aí da explicação, que legal. A Mariane perguntou, e aí, com a fagocitose, consegue eliminar o invasor para fora do organismo? Muitas vezes sim, e muitas vezes não. Só que de qualquer forma, a fagocitose é um mecanismo extremamente importante, que ela vai matar o micro-organismo. Mas o que a gente sabe é o seguinte, o micro-organismo, seja a bactéria, seja um vírus, eles não são bestas. A gente não falou aqui que essa resposta aqui ela é inespecífica, ela não ataca quem entrar através de reconhecimento, mas ela não sabe qual é a bactéria. Ela sabe que tem uma bactéria para atacar, mas não sabe qual a bactéria. E as bactérias e os vírus, eles têm mecanismos para fugir da fagocitose também, para se esconder. Então, muitas vezes as nossas células de defesa não conseguem enxergar esses patógenos. Aí que começa o problema. Aí que a gente entra em outras situações de resistência, de situações onde a gente vai precisar ali dar resposta adaptativa. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo da resposta adaptativa, porque eu vou tentar controlar um pouquinho mais o tempo dessa live hoje, porque seria uma live muito extensa se a gente for falar de tudo de imunidade. E também vai ficar muito conteúdo, vocês vão me xingar, falar, Rodrigo, você está falando coisa demais, para que eu já não estou entendendo. Então a gente vai por partes. Mas se der tempo eu vou falando. Mas existe a resposta adaptativa, que vai auxiliar também a resposta inata. E continuando, aqui a gente falou brevemente de alguns acontecimentos que são decorrentes do processo inflamatório. Mas é muito mais complexo do que isso. Por exemplo, o próprio macrófago, ele libera citocinas, que são substâncias que vão ajudar principalmente a trazer mais células para cá, para o local. Então eles liberam citocinas e quimiocinas, que vão estar ajudando na resposta imune, vão estar atraindo mais células, vão estar fazendo outras atuações, vão estar se comunicando também, vão estar amplificando o sinal. Então existe uma grande comunicação entre essas células. E uma das questões importantes que acontece nesse local aqui é, por exemplo, o que nós temos é a liberação de bradicinina.
Então, a bradicinina ela é um componente, né, que nós temos no nosso corpo e ela vai chegar aqui no local da inflamação. E a bradicinina ela também é vasodilatadora. E são outras substâncias também que vão chegando, que vão sendo liberadas. E uma das que eu queria destacar para vocês é em relação... Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. Lembra que eu falei para vocês que aqui a membrana ela foi danificada e ela liberou um pedacinho da membrana? Esse pedacinho da membrana que foi liberado, quando a gente para lembrar ali da questão das células, para ver a fisiologia da célula, as células são formadas de bicamada fosfolipídica, então elas são gorduras. E esse pedacinho aqui que foi liberado, entre outras células, porque ele está tendo muita morte celular, ele vai sofrer ação de uma enzima, que essa enzima chama fosfolipase A2. E a fosfolipase A2 vai gerar uma outra substância, um outro precursor, que vai dar início também a uma outra parte da resposta inflamatória, que está relacionado também, inclusive, ali quando a gente fala, ou quando vai estudar a parte dos anti-inflamatórios, normalmente eles agem aqui próximo nessas vias. Que substância é essa? Que mediador é esse que é formado a partir do fosfolipídio de membrana, a partir da fosfolipase A2? A fosfolipase A2, uma enzima, ela vai agir no fosfolipídio de membrana e vai gerar um outro precursor do processo inflamatório. Que substância é essa que é produzida? Essa daí também é difícil, vamos ver se vocês conseguem acertar. Não é tão simples a resposta, porém é extremamente importante a gente saber que logo mais eu vou falar de uma maneira e de um suplemento que a gente tem que ter atenção, de certos cuidados que a gente tem que ter na alimentação também, de indicação farmacêutica relacionado com a produção desse precursor. Que precursor é esse que é formado a partir do fosfolipídio de membrana? Vamos ver quem acerta. Essa daí é bem difícil. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando. A Edna, boa noite, Edna, chegou aí, que bom que você está na live. A Luciana falou que está gostando bastante da live. O Edson tá aí, ótima noite, Edson. Que bom que você está aqui na live. A Graça, sempre bom te ver, Graça. A Laura falou que gosta bastante do assunto. A Nice dando boa noite. Obrigado, Nice. Para você também, uma ótima noite. A Deise falando que é um assunto complexo. É um assunto complexo, mas é um assunto... Eu acho tão gostoso falar de sistema imune, de falar de indicação farmacêutica, como a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, que acaba ficando um pouco mais leve, ainda mais com a presença de vocês, ajudando, dando comentários, contribuindo. Com certeza não vai ficar tão difícil. É um assunto maravilhoso, mas realmente a gente tem que ter uma base boa, porque são matérias cumulativas. Então, se a gente não entende uma coisa, vai acumulando e depois chega no final e a gente está perdido. A Luciana falou acetilcolina. A Mariana falou hemácias, glóbulos vermelhos, linfócitos e leucócitos, glóbulos brancos. Legal. E o Matheus, cascata do ácido araquidônico. A Luciana falou acetilcolina. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor. A Sulange também falou acetilcolina. É um neurotransmissor que ela vai estar ajudando ali na resposta parasimpática. Então, só para recordar um pouquinho, o nosso corpo tem o sistema simpático e o parasimpático. O que é o simpático? Você viu um leão, você viu um assaltante agora, aconteceu alguma coisa. Seu corpo precisa fazer o quê? Aumentar o batimento cardíaco, precisa aumentar a sua respiração, precisa te dar mais energia, mais glicose, então vai te dar força para você fugir. É o sistema simpático. Então ele vai fazer aumento do batimento cardíaco, broncodilatação, aumento da dilatação das pupilas, são todas situações de luta ou fuga. E
O sistema parasimpático é aquele que faz o contrário, que é no momento de repouso, ele é mediado pela acetilcolina, que vai agir nos receptores muscarínicos, que é extremamente importante. Então, não é, nesse caso, a resposta específica, mas só para colocar o contexto para vocês, e é um neurotransmissor extremamente importante. O Edson falou prostaglandina, a Sara dando boa noite, e o Matheus falou aqui, cascata do ácido araquidônico. Então, é o ácido araquidônico que é formado. E a partir do ácido araquidônico vai ter uma cascata, que daí entra no que o Edson falou. A partir do ácido araquidônico, ele vai sofrer ação de enzimas, e daí nós temos, por exemplo, a COX e nós temos a LOX. Então, aqui tem a membrana. Liberou fosfolipídio de membrana. Não só daqui, mas de membranas celulares aqui da morte, do que está acontecendo. Esse fosfolipídio vai sofrer essa fosfolipase A2 e vai formar isso aqui é o ácido araquidônico. Essa formulinha doida aqui é o ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele vai sofrer ação de outras enzimas. E as principais são a COX e a LOX. Se a enzima for a LOX, a gente vai produzir leucotrienos. Leucotrienos são importantíssimos na broncoconstrição. Então, pacientes que vão fazer, por exemplo, algum tratamento de asma, tratamento de rinite, alguns medicamentos agem especificamente nessa via. Então, a gente tem ali, por exemplo, o montelukast, ele é um antileucotrienos, porque senão vai causar uma broncoconstrição e atrapalha ali na respiração e tudo mais. E a via da COX vai produzir prostaglandina. E a prostaglandina, ela vai fazer um monte de coisa. Então, de maneira assim bem resumida para falar para vocês, eu estou falando que ela vai participar do processo inflamatório. Por quê? Porque dentro das prostaglandinas que são formadas, que são várias, não existe só uma prostaglandina, existem vários tipos de prostaglandina. Elas vão ser sinalizadores, elas vão ajudar com a dor. Então a prostaglandina, ela ajuda para que a gente sinta a dor. A gente não falou que os sinais da inflamação não está ali a dor? Só que a dor, ela faz parte do processo de inflamação. É bom que a gente tenha dor. Rodrigo, como assim é bom ter dor? É bom, se você não tivesse dor, você ia ficar com a mão ali no fogo, você ia estar com uma dor no joelho, ia continuar fazendo o exercício, ia continuar machucando. A dor é um sinal de que algo está errado, de que você precisa melhorar. E aí entra uma dica também que a gente tem que tomar muito cuidado com os pacientes. O paciente está tendo dor, ele não pode simplesmente pensar que daqui a pouco eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, ou eu vou tomar um remédio. Vou até contar um caso aqui para vocês. A paciente tinha passado no médico, o médico passou uma injeção para ela, ela tomou a injeção, melhorou da dor. Então, injeção boa. No outro dia, uns 3 dias depois, eu já tô boa. O que foi que ela fez? Foi, se não me engano, foi fazer um trabalho na igreja, que ela tinha que passar roupa, que ela tinha que fazer várias coisas. O que aconteceu? Ela voltou para passar comigo e falou: você não pode me encaminhar de novo pro médico? A minha dor voltou. Eu falei, fui conversar com ela, né? E ela me explicou essa questão, que ela fez um esforço e tudo mais, ajudando ali na igreja. Eu falei, olha, você pode ajudar, você pode, só que você tem que respeitar os limites do seu corpo. Você tem que entender que aquele local está inflamado, aquele local está machucado. O medicamento, ele está ali ajudando, mas se você voltar com estímulo, é provável que a dor volte. Então você também tem que se entender e aceitar algumas situações e ir aos poucos, porque se você tentar ir contra essa questão da dor que é fisiológica, a tendência é você lesionar ainda mais aquele local, que normalmente pode ser uma articulação, pode ser um osso. Então a gente tem que ter esse cuidado, e é uma coisa difícil, porque o paciente sempre esteve acostumado a fazer as coisas. Como é que você vai colocar na cabeça dele que agora ele tem que diminuir alguma atividade, que ele tem que trabalhar de uma maneira diferente? Não é fácil. E muitas vezes o que eles querem é um remédio que faça uma mágica, que tire a dor e eles possam voltar a fazer tudo de novo. Os remédios eles vão até ajudar, então eu vou estar até falando algumas coisas com vocês. Só que de maneira geral, se o estímulo da dor não for cessado, não tem remédio que vai fazer milagre. Ele vai só o quê?
prolongar, até que chegue um momento que o próprio medicamento não vai mais ter efeito. Então é uma questão muito importante, uma questão delicada, que a gente também tem que ter sensibilidade para entender que não é uma coisa fácil para o paciente. Então, e trabalhar isso. E o bom do farmacêutico é que ele é muito próximo da população, ele é uma pessoa que um profissional que vai estar ali ajudando, vai estar orientando, e isso é muito importante. Então quando a gente fala, por exemplo, de anti-inflamatórios, diclofenaco, nimesulida, a gente tem ibuprofeno, onde que eles vão agir? Eles agem aqui na COX. Então, um dos mediadores que são produzidos a partir do ácido araquidônico é a prostaglandina. Então, você diminuindo esse mediador da dor, a pessoa vai ter menos dor. Só que acontece, a prostaglandina ela faz um monte de coisa, ela não causa só dor. A prostaglandina, por exemplo, ela melhora e ela ajuda na produção de muco no estômago. Então, sem prostaglandina, a pessoa vai, com certeza, ter um problema gástrico se ela usar por muito tempo o anti-inflamatório. E outra coisa, a prostaglandina, não só a prostaglandina, mas a COX em si, que os anti-inflamatórios inibem, elas vão impedir que vários outros mediadores sejam produzidos. E elas vão causar, muitas vezes, um desbalanço, que ele vai ao encontro com a inflamação. Então, se por um lado ele diminui a dor, ele vai causar outros problemas para a pessoa. Tanto é que a gente até vê na bula, vocês podem dar uma pesquisada, que o uso de anti-inflamatórios, eles estão associados a problemas cardíacos. A gente sabe disso. E qual que é o problema que eu vejo nisso? Tem paciente que todo mês está na farmácia. Todo mês pega ali o remédio de dor. Só 5 dias, só 7 dias. Daí vai tomando. E daqui a um ano, o que vai acontecer com esse paciente? Vai desenvolver uma gastrite? Vai ter um problema cardiovascular? São problemas que são decorrentes. Medicamento é para ser usado o mínimo possível. A gente tem que ter esse pensamento. A gente não pode pensar que o medicamento está ali para ser usado sempre. Ele vai ser usado quando for necessário e com a prescrição do profissional. Então o médico passou ali por um tempo, 5, 7 dias, você passou com um farmacêutico que lhe deu, passou uma indicação, também normalmente 5, 7 dias, ali acabou. Não é para ficar usando sempre. Pois se por um lado vai melhorar a dor, vai piorar em outras coisas. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, inclusive na questão da imunidade. Por que a imunidade? Afeta o estômago. Porque a gente não falou que é uma barreira, já está afetando essa barreira. Mexe com a parte circulatória, mexe com a parte renal. O corpo vai começando a ficar danificado. Isso vai atrapalhar o seu sistema imune quando ele tiver que agir contra uma bactéria, contra um vírus. Por quê? Porque ele vai ficar perdido, trabalhando em vários locais ao mesmo tempo. Vai ser como se fosse um exército desorganizado. Eu vou estar falando um pouco melhor para vocês sobre isso, mas basicamente é isso. É um exército que tem que apagar incêndio em tudo que é lugar. E isso atrapalha muito a imunidade. E retomando um pouquinho, aqui eu falei do ácido araquidônico. Eu acho que é isso daqui eu coloquei no post, mas talvez vocês não tenham observado. Mas o precursor, o que vai formar esse ácido araquidônico é o ômega 6. Nossa, o ômega 6? O ômega 6. O ômega 6 ele tem várias funções, ele é extremamente importante, só que qual que é o problema que muitos autores estão hoje em dia trazendo pra gente? A gente tem excesso no corpo de ômega 6, porque a gente ingere, principalmente através da alimentação, que a gente faz fritura, então a gente cozinha, e esses óleos industrializados, eles têm ômega 6, então a gente tem uma dieta rica em ômega 6, e não é que o ômega 6 seja ruim, mas o ômega 6, ele vai ajudar na produção aqui do ácido araquidônico, então ele é pró-inflamatório. Rodrigo, eu não vou nunca mais usar ômega 6, nada assim. Não é isso. A gente precisa do processo inflamatório para combater os patógenos. É importantíssimo. Ficar sem o processo inflamatório não é bom também. Só que precisa ter uma balança entre o processo inflamatório e o processo desinflamatório. É isso que é uma imunidade boa. Você ter o corpo em equilíbrio. Então, se o ômega 6 é
inflamatório, ele é pró-inflamatório, o ômega 3 ele é anti-inflamatório. E o que os autores e os pesquisadores alegam é que a nossa dieta é pobre em ômega 3. E por ela ser pobre em ômega 3, é como se existisse uma inflamação no nosso corpo, porque a gente ingere muito ômega 6. E à medida que a gente ingere mais ômega 3, a gente tem um equilíbrio que acaba melhorando essa questão da inflamação. Então até vocês vão observar que muitos tratamentos para inflamação, para a parte cardíaca, para a parte circulatória, então quando o paciente passar com um nutricionista, com um nutrólogo, é muito comum eles prescreverem o ômega 3, porque ele vai ajudar nesse balanço. Então a gente não vai ter nem muito ômega 6 e nem pouco ômega 3, a gente tem um balanço. E isso é muito benéfico, principalmente para a parte cardiovascular, mas pode ser inclusive indicado ali para a questão das dores mesmo, porque ao produzir os mediadores anti-inflamatórios, com certeza a dor vai diminuir também. Vocês sabiam disso? Não é muito bacana, né? Bastante interessante quando a gente começa a entender a fisiologia, como é que funciona, como tudo faz mais sentido. Aí vocês falam, é por isso que está escrito lá que é anti-inflamatório, que ajuda para o coração. E uma observação que a gente tem são daqueles países onde as pessoas fazem um consumo rico em peixes, né? Normalmente salmão, peixes de água fria, e eles têm menor risco cardiovascular. É claro que algumas coisas ainda necessitam de mais pesquisas, mas existe bastante evidência já mostrando que existe essa melhora decorrente dessas dietas. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, beber uma aguinha. A Erenido falou, leucotrienos e prostaglandinas tendo como precursor o ácido araquidônico, também o tromboxano. Perfeita, Erenilda, sempre contribuindo bastante. Tromboxanos, eu acredito que eu não vou falar muito hoje, mas ele está sempre presente nos processos inflamatórios, porque ele vai ajudar na agregação plaquetária, que é extremamente importante ali para a questão da coagulação, porque aquele local lesionado precisa tampar aquele buraco. Então as plaquetas elas vão estar ajudando na reconstituição e tudo mais. O Edson perguntou, inibe a síntese de prostaglandinas? Inibe especificamente a COX e, consequentemente, a prostaglandina vai diminuir a sua produção. A Sara tá aí, uma ótima noite, Sara. A Erenilda não está conseguindo acompanhar muito bem, vai assistir depois. Que bom que você vai assistir depois, não tem problema, tá? Eu fiquei muito feliz em te ver aqui na live. O Matheus falou, vale lembrar que o Vioxx, que é online, foi retirado do mercado por aumento de eventos trombóticos. Muito bem observado. E até hoje os medicamentos que são específicos da COX-2, eles são com retenção de receita, para a gente ver aí que não é uma coisa tão simples. Então a gente não pode achar que os anti-inflamatórios eles são medicamentos totalmente inofensivos. Temos que ter esse cuidado, pois vai atrapalhar aí na parte cardíaca, vai poder influir na imunidade também. E é uma pena quando eu vejo aquele paciente tomando um monte de anti-inflamatório, eu sei que isso vai prejudicar a vida dele, e aí, às vezes a gente tenta conversar, mas muitos são resistentes. A dona Maria Bernadette falou, minha nora está fazendo quimioterapia, ela tem tomado cuidado com a imunidade, porque os médicos dela passam 3 injeções para não dar imunidade. Não entendi muito bem a pergunta, para não dar imunidade, mas talvez teria que entender um pouco melhor, eu não entendi o final, mas desejo uma boa recuperação para sua nora. E a gente vai estar falando de mais coisas aqui sobre a imunidade também, para você estar passando para ela. A Mariana perguntou, é certo falar que o anticorpo é uma defesa do organismo de se defender contra um antígeno? Sim, o anticorpo ele é uma das, vamos dizer, das respostas específicas que a gente tem no corpo. Ele vai ajudar em várias situações, o corpo age muito mais rápido.
se der eu vou falar um pouquinho de anticorpo hoje, a depender do horário. A Vanessa falou, boa noite. Existem medicamentos para aumentar o sistema imunológico ou essas vitaminas que tem no mercado farmacêutico é apenas marketing? E a Erenilda falou que já está ok. Aê, que ótimo! E a Leila chegou, uma ótima noite, Leila. Então vamos lá. Então aqui a gente já falou, por exemplo, do ômega 3. O ômega 3, ele vai ajudar na imunidade. Por quê? Porque a imunidade, pessoal, é equilíbrio. Nem para mais, nem para menos. Muita imunidade também é ruim. Onde que a gente tem muita imunidade? Pega um tecido conjuntivo, uma articulação que está lesionada, que a pessoa fez muito esforço. Aquela região ali tem muita imunidade, tem muita inflamação. É bom ficar com uma dor? Não é. A questão da imunidade é o equilíbrio. Nem para mais, nem para menos. A gente precisa do necessário. E uma das formas de a gente ter a imunidade no necessário é evitar os fatores que causam inflamação e os fatores que diminuem a imunidade. A gente já falou aqui das barreiras, falamos aqui da questão do estômago, agora estamos falando da questão da inflamação, do ômega 6, do ômega 3. Então existem evidências bioquímicas, evidências também de pesquisa clínica de locais onde a alimentação é diferenciada e a gente observa melhoras, entre outros fatores que eu também vou estar comentando com vocês. Agora a gente falou também do uso de anti-inflamatórios que pode prejudicar toda a parte circulatória, a parte de imunidade. E eu vou estar trazendo para vocês um outro detalhe para ajudar a aumentar a imunidade também. A gente está falando sempre que eu gosto de trazer para vocês a questão do equilíbrio. Nem para mais, nem para menos. O corpo tem que estar ok, ele tem que estar bom. E hoje em dia, uma vitamina que é muito comum as pessoas terem pouco essa vitamina, e é uma pergunta para vocês, é a vitamina do sol. Qual vitamina que o nosso corpo produz a partir do sol? É uma vitamina que também é quase considerada um hormônio, porque ela regula várias situações do nosso corpo, controla vários genes, então ela tem uma atuação incrível e a gente consegue ela a partir do sol. Que vitamina é essa? Vamos ver se vocês sabem, importantíssima para a imunidade. Só para vocês terem uma ideia, no diabetes, se vocês pegarem as últimas diretrizes de diabetes, eles falam que pacientes que têm diabetes, muitos deles têm vitamina D baixa. Você fala, nossa Rodrigo, o que tem a ver? Diabetes e vitamina D, hipertensão e vitamina D, tem tudo a ver, nosso corpo é totalmente interligado. Uma vitamina, um hormônio, eles vão tudo se regulando, nosso corpo ele tem essa interligação. E às vezes a gente menospreza esses detalhes. E qual que é o resultado disso no longo prazo? Diminuir a imunidade. E essa é uma questão que a gente não está trabalhando com os nossos pacientes. Então os nossos pacientes, o que eles estão fazendo? Estamos aqui de quarentena, vamos ficar em casa e não estão tomando sol. O sol é importantíssimo porque vai produzir a vitamina D. O pessoal aqui respondeu, parabéns. Então, respondendo aqui a Vanessa, mas daí eu vou dar mais detalhes, tá, Vanessa? O Miqueias falou, provavelmente o paciente com câncer citado aí no comentário deve estar fazendo uso de interferon. Bem provável. Eu não sei se vai dar tempo de falar hoje sobre o interferon, mas é um medicamento bem usado, ele simula praticamente alguns mediadores que a gente tem na resposta, né, que são liberados, o nosso corpo, as células de defesa liberam interferon, citocinas, então eles vão fazer ali um papel muito importante. A Leila falou, é sempre um prazer assistir essa live, obrigado, e é um prazer também, uma honra ter você aqui na live. A Que Cris tá aí, que legal te ver. Dizem que cápsula de alho é muito bom para a imunidade, será que é verdade, Rodrigo? Do alho, que eu sei... Então, o que eu vou falar aqui é o que eu sei. Tem coisas também que eu não sei, tá, pessoal? Mas o alho ele é muito bom ali como antibiótico. Então, ele ajuda como antibiótico, ele tem essa característica. Eu não sei se necessariamente para a imunidade ele vai ajudar, mas não é ruim. Disso vocês podem ter certeza. Ele vai ajudar. Não só o alho, quando a gente fala para cozinhar, alho, cebola,
esses temperos, eles ajudam bastante. Alguns têm a atividade anti-inflamatória, até um legal aqui para citar para vocês, a atividade anti-inflamatória. Cúrcuma, aquele amarelinho que mancha tudo, excelente para diminuir a inflamação. Então vai fazer um arroz, fazer uma coisa, põe cúrcuma. E uma dica legal, e é legal que dá uma cor também, eu gosto por causa disso. Mas uma dica legal, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação, não tiver nenhum problema, é colocar um pouquinho de pimenta. Porque a cúrcuma, quando ela está junto com pimenta, ela é melhor absorvida, você ativa melhor a cúrcuma. Então você tem mais resultado com a cúrcuma, então ela vai ajudar ali na desinflamação. Isso é maravilhoso. E o alho com certeza também vai ajudar, só não sei especificamente como ele vai agir, mas o alho, a cebola, eles ajudam sim. E aqui todo mundo respondeu vitamina D. Cristine, Edson, Luciana, a Leila, a Nalva, a Mariana, a Vanessa, a Maria Bernadette, Graça, Solange, que Cris, a minha mãe, a Elizabeth. Todo mundo respondendo, bacana. Então, o sol. Então, vocês podem indicar para o paciente de vocês. É só cuidado para não falar, fica o dia inteiro tomando sol. O sol é como? Naqueles horários que o sol não está tão forte, por exemplo, o sol das 10 da manhã, é aquele sol mais fraquinho, é aquele sol mais de leve. Uns 20 minutinhos por dia já ajuda muito. E sol é sol, não é luz. Aqui, eu fico aqui na luz do trabalho. Não, é sol. Pega ali um horário que você tiver, toma um pouquinho de sol. E a gente pode também indicar suplementação de vitamina D. E é legal até pedir exames. Qual que era uma das estratégias que eu usava? Porque assim, o farmacêutico, ele pode pedir exame, mas muitas vezes o convênio não cobre quando o farmacêutico pede exame. Mas como eu acompanhava os pacientes junto com o médico, eu falava, você vai passar com o médico quando? Aproveita e pede vitamina D para você. Normalmente os pacientes estão com vitamina D baixa. E um outro detalhe é que eles vão falar assim, a vitamina D está lá no exame que é 20. 20 tá bom. Só que assim, é um hormônio tão importante, por que você vai querer ficar próximo do mínimo? Tá 21, você tá feliz. Você pode aumentar mais. Tem muitos estudos que falam que pelo menos ali próximo dos 50 seria muito melhor para essa parte de imunidade das pessoas. Então a gente tem a vitamina D baixa. Então essas coisas vão se aumentando, né? Vão acumulando, né? Então é um efeito cumulativo. Você pega lá a parte gástrica que não tá legal, o pessoal usa muito óleos de cozinha, então tá rico em ômega 6, pobre em ômega 3, daí tá deficiente de vitamina D. Então tudo isso vai diminuindo a imunidade. Então é importante a gente orientar o paciente, suplementar se necessário, então sempre que possível também pedir exames, mas uma coisa não anula a outra. O paciente que vai fazer suplementação de vitamina D, ele também tem que tomar sol. O resultado é muito maior. Então, quando eu acompanhava os meus pacientes, eu observava que só a vitamina D não dava ainda tanto resultado. Vitamina D e sol dá muito resultado. E com certeza ajuda na parte de imunidade. Ajuda não só na imunidade, ajuda em várias coisas. É uma vitamina que não pode estar baixa, de jeito nenhum. Não tem explicação para a gente ficar falando, não é importante. É importantíssima, não cabe. É inimaginável a gente pensar que o paciente pode estar com a vitamina D baixa e a gente não fazer nada. É um cuidado que a gente tem que mudar um pouco a nossa mente, né? A gente entender o que está acontecendo com o corpo, entender quais são as questões fisiológicas e trabalhar em cima disso para o paciente ter mais resultado. Então, vitamina D é fundamental. E tinham perguntado também da questão dos suplementos. Os suplementos, eles podem ajudar. Às vezes, o que acontece com o suplemento é que as dosagens deles podem ser elas podem ser baixas. E daí, muitos profissionais que trabalham com isso preferem muitas vezes manipular ou passar o suplemento de maneira isolada. Mas, por exemplo, zinco, selênio, magnésio são minerais fundamentais para a imunidade, eles são muito importantes. Agora, não necessariamente o paciente precisa depender só de suplemento. É claro que a gente pode suplementar, mas a alimentação dele, ele tem que ter isso na alimentação. E muitos pacientes, eles não têm uma alimentação diversificada. Eles comem muito arroz, feijão,
e carne. Então a alimentação é essa. Não coloca uma salada. E é aquela dica antiga que os nutricionistas falam, que quanto mais colorido o prato, melhor. Ela é maravilhosa, porque quanto mais colorido o prato, mais nutrientes diferentes a pessoa vai estar ingerindo. E esses nutrientes diferentes, eles vão ajudar no nosso corpo. Ou vão ser cofatores de alguma reação, ou vão ajudar na formação de algum neurotransmissor, de alguma célula. E a carência desses neurotransmissores que vão ser produzidos, a carência dessas vitaminas que a gente vai ter no corpo, pode sim diminuir a imunidade. Só que assim, não é uma coisa que o paciente percebe na hora. Ah, eu não estou me alimentando direito e a imunidade cai de uma vez. É uma coisa gradual. Então o paciente não percebe. Como ele não percebe, o que ele faz? Ah, não é importante. E ele não leva a sério. E no longo prazo, isso vai ter consequências na imunidade dele. Então, para o paciente sempre ter uma alimentação saudável. E quando a gente fala em alimentação, a gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Eu não vou citar tudo de alimentação hoje, porque senão essa live ficaria muito longa. Mas eu vou passar 3 detalhes importantes para vocês, que eu acho que são fundamentais, que você tem que passar para todos os pacientes. Primeiro, cuidado com alimentos transgênicos. Rodrigo, o que são alimentos transgênicos? É aquele que tem um T. Tem paciente que eles vão no supermercado, eles não olham. Eu falo por mim, eu não olhava se é transgênico ou não. Eu comprava ali o que era mais assim, barato, que eu gostava. Ah, vou levar esse. Pegava qualquer coisa. Depois que eu comecei a estudar, comecei a ver mais e ver o mal que isso faz para o nosso corpo, eu praticamente não trago nada transgênico aqui para casa. E o ruim é que quase tudo hoje em dia é transgênico. Tem aquele Tzinho. Então, para quem ainda não tem esse costume, quando vocês forem no mercado, quando vocês forem em algum local, observe se tem aquele T. Se tiver um T de transgênico, evite ao máximo comprar, pois vai fazer mal para o seu corpo, vai poder ali oxidar, aumentar o colesterol ruim. Então, assim, vai fazer tudo de ruim para o seu corpo. É péssimo, 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 péssimo para a sua saúde. Uma outra coisa também para indicar para os nossos pacientes, evitar o consumo de açúcar. Eu não estou falando aqui de reduzir carboidrato, arroz, batata doce, não é isso. É açúcar mesmo. É suco com açúcar, bolo, tudo que for refinado mesmo é pouco para o nosso corpo. O nosso corpo não foi feito para ter excesso de açúcar. Tanto é que é muito comum diabetes. E a gente sabe que o uso contínuo de açúcar e de produtos que têm alto teor glicêmico, eles podem contribuir, não é somente isso, é um conjunto, mas eles podem contribuir para que a pessoa desenvolva diabetes. E o diabetes, o que ele vai fazer de maneira bem simplificada? Vai fazer com que o açúcar, que tem que ficar aqui na corrente sanguínea, aqui nos vasos, numa concentração pequena, ele fica acumulado. E o acúmulo desse açúcar vai desregular várias coisas no nosso corpo. Eu acho que já ouviram falar que o paciente diabético, ele tem mais chances de ter um infarto. Você fala, nossa, Rodrigo, o que tem a ver? Diabetes com infarto são coisas que podem parecer diferentes, mas, por exemplo, no endotélio, que é a camada que reveste os vasos sanguíneos, o endotélio ele produz endotelina, que é um vasoconstritor, e produz óxido nítrico. Então lembra daquele balanço que eu falo? Tudo no nosso corpo é balanço. Então o corpo precisa inflamar, precisa desinflamar. Ele precisa fazer vasoconstrição, precisa fazer vasodilatação. Isso é natural do nosso corpo. Quando o paciente é diabético, aquele excesso de açúcar ali na corrente sanguínea começa a lesar tudo. E isso vai fazer com que o próprio endotélio fique doidão. Ele não vai saber quanto que ele tem que produzir de endotelina, quanto que ele tem que produzir de óxido nítrico, entre outras substâncias que ele produz também. E essa desregulação vai fazer com que o paciente diabético tenha problemas de microcirculação. E o problema de microcirculação vai atrapalhar os órgãos, vai atrapalhar a parte cardíaca. E olha só que bacana, pessoal. Quando a gente fala de pacientes que têm risco, vamos dar uma vacina. Quem que é o grupo de risco? Você já parou para pensar nisso? Quem que é o grupo de risco? Diabético, hipertenso e pessoas com sobrepeso.
ou doença crônica em geral, mas é mais destacado esse. Quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem colesterol, quem está acima do peso, são pessoas de risco. Por quê? O que tem a ver diabetes e hipertensão? O corpo vai estar totalmente desregulado. Vai ter processos inflamatórios em várias regiões do corpo. E o sistema imune vai ter que lutar com isso também. Então imagina um exército. Você tem um exército no seu corpo. Se você está com a pressão controlada, diabetes controlada, está com peso legal, quando entrar uma ameaça no seu corpo, as suas células de defesa, elas vão conseguir se direcionar melhor para aquele local, a produção delas é diferenciada, o corpo vai funcionar num conjunto, ele vai funcionar melhor. Agora, se a pessoa tem hipertensão, tem diabetes, está acima do peso, como é que esse exército vai funcionar? Tem que trabalhar ali, tem que trabalhar aqui, agora entrou um vírus, sabe? A própria imunidade dessas pessoas é menor. Então, são pacientes de risco. São doenças que causam isso. Então, qual que é a dica de ouro para vocês? O paciente de vocês, ele quer melhorar a imunidade e vai para os nossos familiares também isso. Eles querem se cuidar mais, eles não podem ter uma pressão alta, eles não podem ter um diabetes descompensado. Não é que eles não podem ter hipertensão e diabetes, mas tem que estar compensado. Tem que estar controlado. Se não estiver controlado, eles vão estar no grupo de risco. Por quê? Porque é um grupo de risco, são pacientes mais vulneráveis. Então, o que a gente indica, por exemplo, para um paciente hipertenso? Uma caminhada, uma boa alimentação, principalmente não ingerindo sal. Sal é outro vilão. É pouco, extremamente pouco. Sal faz muito mal para o corpo, aumenta a pressão, acumula líquido no corpo. Então a gente tem que orientar os nossos pacientes, porque não é imunidade só na hora que pegou uma doença. Ah, agora eu peguei uma doença, eu vou tomar vitamina, eu vou fazer isso. Tem que ser antes. Quando você já está doente, aí você vai ter que tomar algum medicamento, daí não tem jeito. Agora, antes é o mais importante, porque você tem que se cuidar. É o antes. Então, e não é para reduzir totalmente o açúcar e o sal, mas menos. Não pode ser em excesso. Tudo em excesso para o nosso corpo é ruim. Então tem que ter esse controle. Então a gente tem que estar orientando os nossos pacientes, a gente tem que estar ajudando eles nessa questão da mudança do estilo de vida, da importância da adesão ao tratamento também, pois muitos abandonam o tratamento. Ah, não vou ficar tomando tanto remédio não, estou cansado de tomar tanto remédio. Daí está com a pressão alta, o diabetes alto. Então você quer acompanhar um paciente seu, você já pode começar por aí também. Você tem hipertensão, você tem diabetes, tem algum problema, e vai ajudar ele. Vai incentivar ele a fazer um exercício, vai ajudar ele a ter outros hábitos de saúde que vão ajudar demais. E eu não sei, é o terceiro agora? Eu acho que é o terceiro que eu tinha para falar para vocês. Mas uma outra coisa extremamente importante para a gente passar para os nossos pacientes é em relação ao estresse. Ah, Rodrigo, por que estresse? O nosso corpo produz um hormônio durante o estresse. O que é estresse? Estresse é nervosismo, o estresse é um momento difícil. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é essa vocês têm que acertar também, extremamente importante. Qual é o hormônio do estresse? Que hormônio que o nosso corpo libera durante o estresse? Coloca aqui no comentário enquanto eu vou bebendo água e vou aproveitar para dar mais uma lida aqui no que vocês estão colocando. Qual é o hormônio do estresse? Que a gente vai trabalhar esse hormônio também com os nossos pacientes. Extremamente importante a gente passar isso para eles. A Solange falou que tenta colocar a mãe dela para tomar sol, mas é difícil. Eu sei bem como é que é. Mas vai com carinho, aos poucos. Vai conversando com ela, da importância de tomar o sol. Se possível, faz um exame ou quando ela passar com o médico para ver como é que tá a vitamina D dela. A Renata perguntou se o ômega 3 é importante para a imunidade. Importantíssimo, porque ele vai ajudar no controle. Eu não sei se você estava aqui um pouco antes na live, mas tudo no corpo é equilíbrio.
Nem imunidade para mais, nem imunidade para menos. Muita imunidade vai gerar inflamação, vai gerar dor. Pouca imunidade, a pessoa pode ficar doente. Então tem que ter um equilíbrio. O ômega 6 é anti-inflamatório. O ômega 6 é inflamatório. E o ômega 3 é anti-inflamatório. A gente tem que ter um equilíbrio. Então suplementar com ômega 3 pode ser uma ótima estratégia, sobretudo porque a nossa alimentação é pobre em ômega 3. A Silvana falou que você conhece da suplementação de vitamina D3 na dosagem de 600 mil I. Nossa, muito alto isso daí, 600 mil I. Ó, só para você ter uma ideia, farmacêutico, os meus amigos que prescrevem, normalmente é até 2.000 I que o farmacêutico prescreve. Mais que isso, normalmente é um médico com acompanhamento. Agora, eu nunca vi essa dosagem, só que existem vários protocolos, vários tratamentos. Teria que ver com o médico essa dosagem, né? Pois é uma dosagem extremamente alta. Não sei até se foi 0 ou mais, mas só para você ter uma noção, o que o farmacêutico pode prescrever normalmente. Eu não sei se tem exatamente uma legislação que fala sobre isso, mas eu já ouvi de muitos farmacêuticos que a dosagem que nós podemos prescrever é até 2.000. Acima disso tem que estar vendo com um médico, que nessa dosagem é altíssima. Pode ter problema sim. Tudo no corpo é equilíbrio. Então, pode suplementar? Pode, mas por isso da importância do acompanhamento, de fazer os exames também. O Enilson entrou, uma ótima noite. O Edson falou que o alho funciona como antioxidante devido aos polifenóis. Obrigado, Edson, ótima contribuição. A Marcele falou, existem medicamentos no mercado à base de cúrcuma, chama Motor, isso daí foi a Marcele, bacana. A Mariane falando, então é por isso que o meu médico me passou para tomar vitamina D, mesmo estando 20? Provavelmente. 20, que é o que tem no exame que vai, acima de 20 está bom. É uma vitamina tão importante, você vai querer ter só 20 dela? É complicado. E hoje em dia o que vem sendo falado, alguns outros estudos, colocam ali até um pouquinho acima de 50, entre 50 e 100. Mas pode subir, sobe um pouquinho aí, porque 20 ainda é pouco para uma vitamina tão importante. O Emerson falou, boa noite, Laís, preciso de vitamina para emagrecer. Bacana. Uma vitamina para emagrecer, não uma vitamina para emagrecer, né? Mas para emagrecer o que é bem bacana é reduzir principalmente o consumo de açúcar. Uma das principais indicações é açúcar. Açúcar, ele com certeza é o que mais causa aí o aumento de peso. O Matheus falou, Rodrigo, já acompanhou algum caso de intoxicação por excesso de vitamina D? Nunca acompanhei um caso de excesso, mas é um hormônio, vitamina D é importante. O excesso também é perigoso. Só que para a pessoa se intoxicar com vitamina D, ela tem que tomar uma dosagem muito absurda. Não é tão simples ela se contaminar com a vitamina D. Mas pode acontecer sim. Então isso reforça a questão do acompanhamento com um profissional. O Edson falou, as partes que mais devemos expor ao sol são o antebraço e a parte do pulso e as canelas. Bacana, senão vai ficar com o rosto todo queimado. É isso aí. O Matheus falou assim, já tivemos pacientes graves em UTI por hipercalcemia e diversas complicações por excesso de ingestão de vitamina D. Aí, olha só a questão importante que o Matheus falou. Em excesso também é extremamente perigoso. Então, sempre fazer em acompanhamento com um profissional. O Benedito Secreto falou, Rodrigo, passa uma vitamina para o pastor. Depois eu vou conversar direito com o pastor, daí a gente fala melhor. Agora vamos ver aqui a resposta. A Cristiane falou cortisol, a Deise cortisol, a Luciana cortisol, a Elizabeth adrenalina. A adrenalina também está correto, é um hormônio de estresse. Vanessa cortisol, Graciele cortisol, a Sandra, a Kecris, a Leila, a Mariane, a Renata, a Sandra, a Thaís, Kecris, todo mundo cortisol. É isso mesmo. Falaram adrenalina, a adrenalina também é um hormônio de estresse, mas no caso específico
que a gente está falando aqui é mais do caso do cortisol. Por que eu estou falando do cortisol? Porque o cortisol, o corpo não é um equilíbrio, a gente não está falando que aqui existe um processo inflamatório, inclusive aqui na produção do ácido araquidônico. Agora, o cortisol, o que o cortisol faz? Não tem aquela enzima antes do ácido araquidônico chamada fosfolipase A2, que vai pegar o fosfolipídio de membrana e vai transformar em ácido araquidônico? O cortisol, de maneira indireta, ele vai estar atuando para que se diminua a produção de cortisol. Então vai produzir menos mediadores da inflamação. Ela age também de outras maneiras, em citocinas, ela tem uma atividade maravilhosa como anti-inflamatória. Então é um dos nossos principais anti-inflamatórios. Ah, Rodrigo, mas não é ruim? Depende. Você não quer que o local fique inflamado demais. Vai chegar um momento que você vai precisar desinflamar. E o cortisol é o hormônio que faz isso, ele desinflama. Só que o cortisol está aumentado no estresse. E não é só um estresse de células, estresse mental também. Então aquela pessoa que muito nervosa, muito ansiosa, sai do trabalho, chega em casa e fica falando de trabalho o dia inteiro, não tem uma válvula de escape, vive num momento de euforia, o coração batendo bastante, vive nervosa, vive agitada, vai ter aumento de cortisol. E o cortisol vai fazer o quê? Diminui a imunidade. Por quê? Porque o corpo não sabe que aquele estresse, que aquele nervosismo é por causa de um trabalho. Ele acha que você vai precisar lutar, que você vai precisar fazer alguma coisa para sobreviver. Então, ele vai diminuir a imunidade. E por que ele diminui a questão das células de defesa? Por quê? Porque diminuindo as células de defesa do nosso corpo, você vai ter menos dor, você vai ter menos alergia. Vocês já perceberam que os corticoides são usados para dor e para alergia? Vocês estão vendo como faz muito mais sentido quando a gente começa a entender a fisiologia, a entender os mecanismos de ação e a gente consegue fazer orientações muito mais assertivas para os nossos pacientes? O cortisol vai fazer isso. E os medicamentos à base de cortisol, prednisona, dexametasona, betametasona, são todos usados com essa finalidade de diminuir a resposta imunológica e ajudar o paciente na questão de dor, de alergia, enfim. Mas isso também acontece quando nós estamos estressados. E isso vai fazer com que um paciente esteja mais vulnerável a ter algum problema de saúde, vai diminuir a imunidade dele. Então aí entra um alerta. E como a gente pode ajudar esse paciente? Uma das coisas que eu vejo é ele tendo uma válvula de escape. Aí vai de cada paciente. Tem paciente que gosta de pintar, tem paciente que gosta de dançar, tem paciente que gosta de ficar com neto, tem paciente que gosta de ir para a igreja, tem paciente que gosta de sair e conversar com as amigas. Ah, mas agora está tão difícil sair e conversar com as amigas. Temos que ajudar esses pacientes, eles precisam de uma outra válvula de escape. Pois muitas pessoas estão adoecendo, pois não estão podendo sair. Então é importante existir alguma atividade para a gente ajudar eles também. Então, de repente, uma videoconferência, ou não sei. Cada um vai ver o que é melhor para o seu paciente. Mas ele não pode ficar naquele estado de nervosismo, de estresse. Isso vai fazer muito mal para a saúde dele. E só para vocês terem uma ideia, na live de depressão, a gente falou um pouco melhor sobre isso, mas na depressão o cortisol também está aumentado. Então, só para vocês terem uma ideia de como o corpo ele é interligado, como as coisas elas são muito mais complexas do que a gente imagina. Então, muitas coisas que a gente não dá um valor, quando a gente fala de imunidade, a gente começa a ver o quanto isso faz diferença. Daí o paciente fala, mas minha imunidade é tão baixa, mas ele não está tomando esses cuidados que parecem simples, mas no longo prazo vai fazer a total diferença na vida dele. Então aí outra dica em relação ao cortisol. A Mariana falou, as suas lives são muito legais e muito lindas, parabéns. Amo e ajuda muito, então estamos juntos. Eu que agradeço aí a sua participação. É a presença de vocês que torna a live tão rica. A Leila falou que o excesso de vitamina D sobrecarrega os rins. Outro alerta importante aí que a gente tem que sempre ter com os nossos pacientes.
E falando sobre questões em relação à imunidade, tem um outro ponto que é fundamental, que é em relação ao sono. Ah, Rodrigo, mas dormir não é importante não, eu tenho que fazer minhas coisas, ou eu quero ficar na internet, ou eu quero ficar assistindo TV, alguma coisa, e a pessoa não dorme direito. É preciso lembrar que o nosso corpo ele funciona no ciclo circadiano. Então, os hormônios e as substâncias, ora elas aumentam, ora elas diminuem. E esse ritmo vai regular as funções do nosso corpo. Cortisol, por exemplo. A gente tem cortisol em quantidade máxima de manhã. Durante o dia, o cortisol vai diminuindo. Melatonina. A gente tem quantidade máxima onde? À noite. Durante o dia... É isso mesmo. Quantidade máxima à noite, durante o dia vai diminuindo. E para produzir melatonina precisa do escuro. Então olha a importância do sono. Olha como as coisas elas são interligadas. A gente falou do sol, da questão da vitamina D, agora a questão do sono. E muitos pacientes não dormem a quantidade necessária, que seria pelo menos ali de 6 a 8 horas. E quando se fala de idosos, um cuidado especial, porque o idoso muitas vezes tem insônia. E essa questão pode prejudicar ainda mais a imunidade dele. Então olha só quantos fatores e quantas coisas legais que a gente pode estar trabalhando com o nosso paciente. E em especial quando a gente fala de idosos, a própria imunidade do idoso ela é menor. Por quê? A função do fígado é menor, a função renal é diminuída, diminuição de líquidos corporais, tem menos água, tem menos músculo, mais tecido gorduroso. Então, assim, tudo assim, do idoso é um pouco mais devagar, é um pouquinho mais difícil. E a imunidade, naturalmente, do idoso é menor. Naturalmente. Daí, quando a gente pega associado a esses problemas que nós falamos hoje aqui na live, essas coisas vão se somando e, no final das contas, o idoso ele fica muito suscetível a ter uma virose, a ter algum problema, uma infecção, enfim, a ter qualquer problema de saúde. Então o cuidado tem que ser redobrado. Tem que estar com a pressão controlada, diabetes controlado, fazer os exames de rotina, suplementar se for necessário também. A gente falou aqui da vitamina D, falamos do ômega 3, falamos de tantas outras coisas importantes. A gente sempre orientar em relação a uma alimentação saudável, em relação às práticas de saúde. Idoso é difícil fazer exercício, mas se possível uma caminhada faz um bem que vocês não imaginam. Você pega dois idosos, um que é ativo, um que faz exercício, não necessariamente exercício, mas que sai, que anda, que se mexe, e pega um idoso que fica totalmente parado. É totalmente diferente a saúde de um para o outro, é totalmente diferente. Então eu sempre estimulo, faz uma caminhada, faz alguma coisa, algum exercício, isso ajuda muito. Claro que tendo cuidado que não é todo exercício que pode ser feito. E no caso de, principalmente idosos, tem que ter uma avaliação, o médico vai avaliar. Só que uma caminhada, um exercício é muito bem-vindo. Então a gente precisa cada vez mais ter esse costume de trazer isso para o dia a dia e para a vida dos nossos pacientes. Isso daí é extremamente fundamental.